Nesse vídeo você vai aprender como criar o seu império. E antes da gente prosseguir, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, não deixa de fazer seu comentário e, se gostar do vídeo, naturalmente, deixa o seu like, aí você ajuda o canal a crescer e ficar mais acessível, mais visível para outras pessoas que possam se beneficiar do conteúdo que ele oferece. Mas vamos lá, recentemente, num desses momentos assim de ócio criativo ou de absoluta falta do que fazer, eu resolvi dar uma olhada nas definições formais de reino e império, porque a gente sempre fala em reino e império, às vezes a gente usa de forma intercambiável e muitas pessoas acabam não sabendo muito bem a definição, até porque a definição é bastante fluida, né? A gente vê diferentes definições por aí, até entre historiadores existem aí algumas divergências quanto a isso. Mas eu pesquisei, dei uma olhada, li, vi alguns conteúdos e o que eu vi me leva à conclusão de que o que parece ser o maior consenso entre historiadores e estudiosos em geral é que o reino é uma forma de organização mais estável e uniforme. Então, um reino tipicamente é composto de pessoas que têm características em comuns, como uma mesma etnia, uma mesma identidade cultural, uma mesma nacionalidade, uma mesma língua, uma mesma religião, e essas pessoas estão sujeitas ao controle de um monarca, no caso, o rei. Então, esse povo todo, sob controle desse monarca, forma uma unidade mais ou menos estável. Já o império, ele é marcado pela diversidade, pela diferença. Então, o império, tipicamente, vai ser um conjunto de vários povos, várias nações, várias etnias, sob controle de um monarca também, no caso o imperador, mas sem essa uniformidade. Inclusive você pode ter reinos submetidos ou sujeitos a um império. Um império pode ter vários reinos. E outra característica marcante do império é a instabilidade. Então o império ele sempre está buscando expansão, está sempre buscando crescimento. E na história a gente tem aí alguns casos talvez de aplicação um pouco errada do conceito de império, né? Quando a gente fala assim do império japonês ou o império brasileiro, o Brasil já foi império em algum momento, né? Que não se enquadra tanto nessas características, mas há razões para isso que não vem ao caso nesse momento. O que importa para nós é saber que, então, um império a gente pode definir mais pela diversidade e também, mas não tão importante, pela extensão. Impérios costumam ser grandes, costumam ser extensos, mas juntam diferentes características, diferentes nacionalidades. Então, a característica mais marcante do império é a diversidade. E a gente acaba também adotando muito o conceito de império para falar de negócios, para falar de economia. Quando a gente fala de um império empresarial, de um império econômico, normalmente nós estamos nos referindo a um grupo empresarial e que tem essas mesmas características, né? São grupos empresariais que geralmente têm atuação em diversos segmentos, né? São conglomerados formados por diversas empresas que atuam em diversos segmentos, em diversos mercados e que também tem essa característica de instabilidade, sempre se expandindo, né? E aí vem a pergunta, né, que o vídeo aqui se propõe a responder, que é como você pode fazer o seu próprio império. Então, se a característica marcante de um império é a diversidade, você vai construir o seu império a partir do momento que você conseguir construir múltiplas fontes de renda. Essa é a característica de um império econômico pessoal. Você vai ter múltiplas fontes de renda que vão ser descorrelacionadas. Uma não necessariamente vai ter a ver com a outra, então você vai ter uma grande diversidade patrimonial e de renda. E essa diversidade patrimonial e de renda vai te trazer o quê? Vai te trazer força, vai te trazer segurança. Porque quando a gente fala de gestão financeira pessoal, poucas situações colocam a pessoa numa situação de mais fragilidade do que ter uma única fonte de renda, do que estar pendurado num emprego, do que estar pendurado num único trabalho,
Mesmo que seja uma atividade autônoma, uma atividade empreendedora, mas a gente está num mundo tão dinâmico que um conjunto de habilidades profissionais que você pode ter levado uma vida para desenvolver por conta de alguma mudança tecnológica perde o valor de uma hora para outra. Então, num cenário econômico complexo, a força vem da diversidade, no caso, diversidade de fontes de renda. E quando a gente fala de múltiplas fontes de renda, é bastante comum as pessoas associarem isso meio automaticamente à renda passiva. Renda passiva é aquela renda que ela vem do nosso patrimônio e ela significa exatamente o que essa expressão, o que as palavras parecem significar, que é renda, dinheiro entrando, passivo, sem você fazer força, sem trabalho. Se você está trabalhando por essa renda passiva, ela não é passiva. E isso é importante ressaltar porque todo mundo quer ter renda passiva, todo mundo quer ganhar dinheiro sem trabalhar, então existe muita promessa por aí, muita gente que promete a possibilidade de obter renda passiva, mas quando a gente vai ver não é realmente passiva. Então, a gente pode ter múltiplas fontes de renda, nós podemos ter renda extra, mas não necessariamente essa renda vai ser passiva. Então, vou dar alguns exemplos. Vender produtos digitais, né? Muita gente gosta de vender essa ideia como se fosse renda passiva, né? Tem a renda passiva vendendo produtos digitais. Eu vou contar uma coisa para você. Eu vendo produtos digitais, eu vendo cursos, eu vendo um monte de coisas. E aí, pergunte para mim, numa oportunidade que você tiver, se esse tipo de renda é passiva e se eu ganho sem trabalhar, né? Você vai ter nenhuma surpresa. Trabalha-se demais para isso, né? Outros associam renda passiva com operar no mercado financeiro especulativamente, então vou fazer day trade, swing trade, você acha que você vai ter renda passiva com isso? Vai nessa, você vai ver só, tá? Então, não necessariamente múltiplas fontes de renda são fontes de renda passiva, apesar de que as rendas passivas são desejáveis, tá? Mas para ter renda passiva nós precisamos ter patrimônio. Tá? A renda passiva ela é derivada do patrimônio. Se nós não tivermos patrimônio, não existe renda passiva. Mas ainda assim nós podemos desenvolver outras fontes de renda ativas, vamos dizer assim, né? Ou talvez não tão ativas, mas certamente não passivas, que a gente pode dizer que são fontes de renda extra, fontes de renda adicionais, mas que vão nos dar a segurança e a força, né? Se a gente perder uma fonte de renda, a gente não vai estar ali numa situação de fragilidade, a gente não vai estar numa situação problemática. Então, um império econômico pessoal, ele é construído em cima de múltiplas fontes de renda, ele é construído em cima de diversidade. Uma característica do império, que a gente já falou, que é importante, mas não é a característica determinante, é a extensão. Impérios tipicamente são grandes, né? Um império econômico pessoal, ele pode ser grande, mas aí a definição de grande vai variar um pouco, né? Porque você pode, num caso pessoal, querer medir a extensão do seu império, talvez vendo qual é a renda combinada que você consegue gerar das suas múltiplas fontes de renda em relação ao seu nível de gasto, seu nível de vida típico. Quanto maior for o seu nível de renda combinado, maior vai ser o seu império, né? E múltiplas fontes de rendas, assumindo que você consiga fazer um bom portfólio de rendas, você vai trazer para o seu impériozinho pessoal uma das características marcantes do império, que é a tal instabilidade, instabilidade no bom sentido, de crescimento, expansão. Isso tende a se expandir. Eu sei que popularmente a imagem de imperadores ou impérios dos negócios são associados com aquelas pessoas muito ricas, né, com grandes grupos, ou com aqueles empresários bilionários aí que estão nas listas da Forbes, da Bloomberg. Talvez você, com o seu império, você ainda esteja um pouco longe de estar numa dessas listas, mas a tendência de instabilidade eventualmente pode te levar lá, e se não levar, não tem problema nenhum, porque se você conseguir viver do jeito que você quer e com a segurança que essa diversidade nos traz, você já pode se considerar um imperador aí numa situação bastante confortável. E sem encanar muito com essa questão de listas ou medidas que as pessoas fazem, né?
de dizer assim, ah, mas se você não tem seu próprio jatinho, ou se você não tem seu próprio castelo, ou se você não é recebido na lista VIP do Fórum Econômico Mundial na Suíça, então você não é um verdadeiro imperador. Aí nesse caso você pode mandar a pessoa que falar isso para aquele lugar, até porque o imperador de verdade não costuma dar muita bola para a opinião alheia, e não é você que vai fazer isso, né? Então é isso aí, para construir o seu império econômico pessoal, cuja extensão você vai definir qual é o tamanho ideal, né? Em que ponto que você se sente como líder de um verdadeiro império econômico. O que precisa é construir as múltiplas fontes de renda para obter diversidade, que é isso que dá força para um verdadeiro império. E só para completar antes de terminar o vídeo, porque um jabazinho nunca é demais. Depois você dá uma olhada aí na descrição do vídeo, pode ter novidades aí para você, né? Inclusive associadas à construção do seu império econômico. E é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.